Você até pode esconder o seu histórico de pesquisa, mas Deus sabendo tudo que você tá fazendo. Imagina passar anos da sua vida cortejando uma menina e quando casar com ela, não conseguir se relacionar com ela por causa dos seus problemas do passado, devido ao seu parceiro cheio de problemas por causa desse vício maldito. Pesado, né? Mas essa é a realidade, porque a pornografia ela não destrói seu relacionamento, só corrói sua identidade, a sua mente e o seu corpo. Mas não fique desesperado, ainda tem alguma chance. Hoje a gente vai falar de um dos pecados mais consumidos e menos confessados da igreja, a pornografia. Pelo menos é um deles, junto da inveja. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Pornografia. Um vício que parece inofensivo, é só um videozinho, ninguém tá sendo ferido. Mas no fim, esse pecado tem dilacerado gerações inteiras de cristãos. E mano, não adianta fingir que não existe, porque se você não encara um monstro, o monstro te engole. Na minha história, né, na adolescência, fui exposto à pornografia. Pequenos segredinhos sujos. Eu diria que o volume de atendimento nos últimos 3 anos aumentou bastante. Você fique fingindo, você fique querendo ter um verniz de santidade. Fica comigo até o final porque a gente vai descobrir como a pornografia sequestra o seu cérebro igual uma droga. Porque ela não é só prazer, mas uma forma de idolatria. De idolatria a corpos. Segundo Burna Research, entre os cristãos praticantes, mais da metade, ou seja, mais de 50% dos adultos que se declaram praticantes de cristianismo admitem consumir pornografia. As mulheres não fogem disso também. As mulheres também são consumidoras desse mercado, com o uso a crescer de 39% em 2015 para 44%. O quê? Pornografia não é uma coisa exclusiva de um crente solteiro carente. Ela prende casados, líderes, idosos, pastores, porque não é sobre a fase da vida, mas sim sobre o vazio, que tenta ser preenchido com estímulo fácil e artificial, dopamina rápida com prazer momentâneo. E o mais louco, a maioria nunca falou disso com ninguém, talvez por vergonha ou por não ter revelação de que ela vive no corpo de Cristo. O cérebro funciona igual o Tony Stark com o reator Ark, precisa de energia, só que no caso da pornografia, é tipo encher um carro de Fórmula 1 com gasolina batizada de poço duvidoso. Ele anda, mas vai quebrar. Assim como o coração de um cara é quebrado por uma menina mais velha que na quinta série e dava migalhas de atenção. E como ele não tinha amor em casa, tava ótimo pra ele. E ele via nela a menina mais linda do mundo. Mas aí o tempo passou e você percebeu que ela não era tão linda assim e que ela nunca ia gostar de você. Continuando. O problema não é só a pornografia em si, mas os sintomas que ela gera. Solidão, ansiedade, traumas, rejeição. Às vezes você fica tão viciado que se vê uma mulher tem a mesma reação do Máscara. E quais as consequências? Relacionamentos quebrados, casais que não se tocam mais porque a expectativa virou irreal, uma espiritualidade morta. Você tenta orar, mas a mente está em curto. Chegou num nível tão radical de pecado que a sua consciência está cauterizada e nem faz mais diferença pra você. O pecado está tão forte que você já se acostumou e nem se sente mais culpado. A terceira consequência é culpas escondidas. Você louva com as mãos erguidas, mas o coração tá pesado. O fardo tá tão grande que você só pensa em besteira. É tipo Sansão. Por fora ainda parecia forte, mas por dentro já tava acabado. A maioria tenta resolver sozinho, mas deixa eu te falar, é difícil. Eu vou parar, eu consigo, só mais uma. Eu sou mais forte que isso. Irmão, deixa eu te falar, se você continuar assim, não vai sobrar nada pro Betinha. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Até porque quando você tá sozinho, a queda, a culpa, a promessa de parar, só viram promessas. Palavras vazias e sem mudança. A maioria tenta resolver sozinho. Mas espera, será que realmente dá pra vencer a pornografia na força de vontade? Será que Deus quer só o comportamento certinho? Ou ele tá mirando mais fundo? Nas feridas que a gente tenta calar com a tela do celular. E agora é um momento sério na qual eu conto um pouco da minha história. Eu já chorei pedindo perdão de madrugada. Prometi parar 1000 vezes, mas parecia que quanto mais eu lutava sozinho, mais preso eu ficava. E a vergonha sempre me isolava. E manos, é assim, a pornografia sempre vai crescer em segredo. Enquanto você se cala, ela cria raiz no seu coração. Tem muitas pessoas presas nesse pecado maldito, mas você pode mudar. Ainda dá tempo de tomar sua vida de volta e resolver seus problemas sociais e físicos. Se você tem vergonha de falar com seus amigos, líderes, te apresenta o método AP, um local criado para quem tem esses problemas, criado por um cristão, assim como você, que pode te ajudar a vencer esse pecado que tanto tem nos abalado como igreja. É um método testado e comprovado, que vai te ajudar a superar isso. E melhor de tudo, com base nas escrituras sagradas, viu? Não perca tempo, eu tenho certeza que vai te edificar aí muito. Link na descrição. Mas agora, voltando pro vídeo. Esse pecado nos destrói, faz a gente ter vergonha de nós mesmos, o medo de ser descoberto, sensação de ser um lixo espiritual, é o mesmo que Pedro sentiu depois de negar Jesus. Ele sabia quem Cristo era, mas não conseguiu se sustentar. A pornografia gera esse mesmo abismo. Eu sei o que é certo, mas não consigo viver o que eu prego. Mas aqui vai a boa notícia do evangelho. Jesus não é só um perdão automático, ele é cura real. Na Bíblia, Jesus sempre restaurava antes de enviar. Ele não disse pra Pedro, vai lá e pedra, vai lá e pedra, é você, vai lá e prega e depois eu curo você. Não, ele curou, restaurou e só depois disse, apacenta as minhas ovelhas. E a solução pro seu problema começa em 3 passos. Confissão, Tiago 5,16. Confesse os pecados uns aos outros para serem curados. Afinal, se a gente confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. E a segunda coisa para superar esse pecado é fugir da tentação. Não é negociar, é cortar. 1 Coríntios 6,18. Tire todos os gatilhos de perto, bloqueie sites, coloque o simples não interessado em vídeos com teor sugestivo ou duvidoso. Isso vai te ajudar. Ah, e muito cuidado com as séries e filmes, viu? E a terceira coisa, mas a mais importante, comece a ter intimidade real com Deus. Substitui as telas pelo lugar secreto. A pornografia
pela presença de Deus. Ele nos chamou para conhecê-lo, ter vida eterna e gerar filhos. Não para ficar trancado no nosso quarto debaixo de uma coberta com o celular. Irmão, quando você abre o jogo, a vergonha perde poder. Você não precisa mais carregar um pecado de estimação, pois você já é livre em Cristo Jesus. Quando você disciplina o coração na palavra, a mente começa a ser renovada. Como diz na Bíblia, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. E quando você deixa Deus tocar na raiz da dor, não precisa mais de dopamina barata. O benefício? Liberdade verdadeira. Não é só não cair, é viver leve, inteiro, sem fingimento, fazendo o que Cristo nos chamou para fazer. Em resumo, ore, leia a palavra, jejue, faça esportes e lembre que agora você faz parte de um corpo. Presta atenção, velho. Você não é definido pelo que você assiste, certo? Mas pelo sangue que foi derramado por você. Não importa se você caiu ontem ou se você caiu hoje. A cruz ainda é suficiente. A pornografia e a carne pode até gritar forte, mas a voz de Jesus Cristo é ainda maior. Com vontade, pede ajuda de um amigo, pede ajuda dos seus líderes. Ora, jejua, vai fazer um esporte, mano. Fica perto da sua família. Afinal, você não faria isso perto deles, né? Ou será que faria? Se o Pedro, que negou o mestre na frente de todo mundo, foi restaurado e usado para converter milhares, se Davi, que caiu em adultério, ainda foi chamado de homem segundo o coração de Deus, então você também pode ser restaurado. Jesus te ama, apesar dos pecados. Tenha verdadeiras experiências com ele e perceba que o que era irreparável sem Cristo se torna limpo com ele. Porque Deus não procura super-heróis disfarçados de santos. Ele procura filhos reais que preferem ser curados a continuar escondidos e influenciados pelo mal do pecado. Arrependam-se, pois existe uma enorme graça te esperando. Onde abundou o pecado, como diz no original, hiperabundou a graça de Deus. Se precisar de ajuda, método da pena na descrição. E vamos pra cima! Se esse vídeo falar com você, se inscreve aí, mano. Faz todo aquele negócio que você já sabe que você vê a sua vida toda, mano. E poucas ideias. Vamos pra cima e pegar o evangelho. E vamos superar esse pecado aí, mano. Tamo junto, juízo.